Nesse episódio do quadro Carteira Mirai, eu quero tratar a respeito da BB Seguridade, que será objeto do nosso aporte semanal, e por que eu quero tratar dela. O Luan, que é o funcionário da BB Seguridade, tanto que fala dela. É que existe um questionamento que eu considero válido, mas que eu quero trazer aqui um contraponto, o outro lado da moeda, para a gente não ter uma visão bitolada da realidade. Vem comigo. Antes, só destacando o seguinte, esse quadro tem uma playlist aqui no canal, Carteira Mirai, são R$ 500 por semana. Na nossa conta de investimento tem pouco mais de R$ 500 que a gente deposita toda semana, dinheiro próprio. E a maior posição da nossa carteira é justamente a BB Seguridade e é onde a gente vai concentrar o aporte dessa semana. Já que, como o cenário macro mudou completamente, com o varejo podendo sofrer muito nesse ano em virtude da guerra, o nosso foco será exclusivo enquanto a ação estiver abaixo de 35 nessa ação de cunho previdenciário. Ao final a gente fará o aporte aqui, mas o grande ponto é, existe um questionamento, lembrando que a gente faz tudo isso através da IQI, parceira do canal, se quiser abrir conta o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, mas o ponto é, Luan, entendo BB Seguridade, boa empresa, do setor de seguros, setor de previdência, capitalização, bastante perene, entendi, mas algo que me incomoda, cara, é o seguinte, é que olhando para o passado, a gente vê esse retorno em 10 anos de apenas 165%, cara. Não é pouco demais? Significa, olha só, pela fórmula da taxa equivalente ao ano, 1 mais 165%, que eleva 1 a 10, ou seja, eu quero prazo equivalente a 1 ano, eu tenho de 10 anos, esse é o retorno que eu tenho. Cara, na prática, eu tô falando que eu recebi pouco mais de 10% ao ano, em 10 anos. Ganhei um pouquinho do CDI, ganhei da inflação, ok, que é o que realmente importa, mas eu quero ganhar mais dinheiro com ações. Então faz sentido concentrar ou até investir em BB Seguridade? Pois é, então seu questionamento é válido. Afinal de contas, a gente tenta tomar decisões para o futuro olhando para o passado. É o que a gente tem. Concorde ou não com isso, é a ferramenta que a humanidade possui, o registro histórico. E, de acordo com a probabilidade, aquilo que aconteceu no passado por mais tempo tende a se repetir no futuro, ou se aproximar disso. Então, você poderia chegar à conclusão, no primeiro momento, de que se a BB Seguridade entregou um retorno desse em 10 anos, é provável que ela continue entregando um retorno baixo assim? Pois é, não seria uma conclusão idiota, mas existe um contraponto, que é o seguinte. Primeiro, deixa eu te mostrar o seguinte. Aqui a gente está olhando para a cotação ajustada da BB Seguridade. Quando a gente vai para a cotação padrão, a coisa fica ainda pior. O que é a cotação padrão? Aqui no Investidor 10 você consegue selecionar. A cotação padrão é, se não tivesse pagamento de dividendos, bonificações, etc., como seria a cotação? Você sabe, o dividendo, ele gera um ajuste na cotação, na data X, que é retirado da ação. Então tá, essa aqui é a cotação se não tivesse dividendo. Se não tivesse dividendo, é como se eu tivesse comprado a ação a 29 e hoje ela está quase 35. Ou seja, a ação se valorizou pouco mais de 16%, nem 20% num período de 10 anos, fazendo com que você perdesse da inflação só em termos de valorização da ação, porque a inflação acumulada no período foi de 65%. Então você já consegue entender, pô, andou de lado, esse foi o problema. Pagou muito dividendo, mas andou de lado, verdade. Mas quer saber de uma coisa? Sabe o que aconteceu? Aqui, a empresa fez IPO em 2013 e aqui em 2016 a empresa estava sobreavaliada. O valuation estava superestimado pelo mercado. Sabe por quê? Olha só. Ali em 2016, a gente vivia um cenário macroeconômico no país de taxa Selic a 14,25. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Está 14,75, mas deve até ir abaixo dessa taxa ao longo das reuniões do Copom em 2026. Mas cenário mais ou menos esse. Ou seja, isso significa que o mercado estava exigindo, teoricamente, uma taxa de retorno alta das ações. Porque, afinal de contas, 14% de taxa, juro básico da economia, eu preciso ganhar mais do que isso. Ou, no mínimo, isso, para justificar o investimento em ações. Então, veja que a gente está falando de um cenário onde, teoricamente, as ações estavam baratas. E realmente estavam. Se você puxar 2015, 2016, grande parte das ações estava super descontada. Não à toa que, quando você usa essa base comparativa 2016 para frente, você tem retornos aí espetaculares, de quase 1000% em Sanepar, porque a base comparativa chega a ser injusta.
Mas enfim, então veja, a gente tinha um cenário parecido em termos de taxa de juros. Por outro lado, na época, eu até peguei aqui o release de 2015, final de 2015, você vai notar o seguinte, que a empresa lucrava a cada trimestre, quarto trimestre, mais ou menos R$ 1 bilhão. E isso foi repetido em 2016. De tal modo que, quando eu clico aqui em contábil no Investidor 10, eu volto aqui para 2016, o lucro foi de 4 bilhões. Então, olha só, você tinha um lucro de 4 bilhões com uma taxa Selic de 14,25. 4 bilhões. Agora eu te pergunto, eu vou até clicar aqui em empresa para você verificar qual é o valor de mercado atual da empresa. 69 bilhões de reais. 2 bilhões de papéis, só que recentemente teve um cancelamento de ações da tesouraria pela gestão, então caiu para baixo de 2 bilhões, mas entenda, à época a gente tinha 2 bilhões de papéis. Nesse ponto, é bacana que não fica ali mudando a base acionária, isso aí atrapalha às vezes na sua análise, tá? Se tinha 2 bilhões de papéis, então basta eu multiplicar esse número por R$ 29, que era mais ou menos o preço da ação, para o quê? Saber quanto que a ação valia na época, quanto que era o valor de mercado. Hoje é 69 bilhões. E na época? Olha, na época a empresa valia 58 bilhões de reais. Ela negociou então entre 55 a 60 bilhões. Hoje vale quase 70. Já entendi, Luan, teve uma valorização pequena em 10 anos. Mas aonde você quer chegar? O ponto é, se eu estou falando de uma empresa que negociou a 58 bilhões, mas dividindo esse número aqui pelo lucro da época que era 4 bilhões, a empresa negociava a 14,5 vezes lucro. Índice preço-lucro de 14,5. Um múltiplo que, pasmem, maior, até bem maior, que o de Caixa Seguridade atualmente. Mesmo cenário de juro, idêntico, não tem justificativo. Então negociava entre 14 a 15 vezes lucro. Hoje, a empresa negocia bem abaixo disso. Porque aqui só está 7,65. Porque o lucro da companhia superou 9 bilhões de reais em 2025. Só que a gente espera uma queda nesse lucro, como você já está cansado de saber. E se quiser continuar acompanhando tudo isso, já tem que estar aqui com o sininho ativado na descrição. Bem, hoje nosso cenário é de um lucro de 8,3 bilhões de reais. Então, se eu tenho uma empresa de 69 bilhões de reais que lucra 8,3 bilhões, eu tenho uma empresa que negocia um índice preço-lucro de 8,31. 8,3. 8,3? Você não concorda comigo que é um múltiplo muito, mas muito mais baixo que os 15 vezes lá de 2016? Você não concorda comigo? Na prática, a diferença de 80% seria o mesmo que, olha só que doideira, olha a equivalência. Seria o mesmo que eu pegar a cotação atual de BB Seguridade a 35 e adicionar 80%. Ou seja, para a BB Seguridade negociar com o mesmo múltiplo lá de 2016, considerando o lucro da época, ela teria que ter uma cotação hoje de mais R$60. Caramba, Luan. Sim, então você não concorda que, muito caro? Sim, caro. Mas aí eu te pergunto, por que o mercado precificou a empresa dessa forma na época? Olha, a gente sabe que o senhor mercado é repleto de loucuras. Mas uma hipótese que eu considero válida é a seguinte. À época, com esse juro elevado, resultado financeiro elevado, o mercado ficou eufórico e pensou o seguinte: a BB Seguridade, essa empresa aí do Banco do Brasil, ela vai crescer 14, 15% ao ano em termos de lucro líquido. O indicador para você acompanhar isso é o CAGR. Nos últimos 5 anos subiu bastante. Mas cuidado, aqui a base comparativa também pode te enganar. Ponto é, quanto que a empresa cresceu a longo prazo o seu lucro líquido? Olha como é que você identifica isso. Vai aqui em contábil, vamos pegar os últimos 10 anos, né? Então vamos pegar, saiu de 4 bilhões de lucro para 9. Tá, 9, mas vai cair esse ano. Vamos pegar como se fosse para 9. Então o que aconteceu? O lucro, ele chegou a 9, vou colocar 9 mil, só que ele era de 4 mil. Então ele cresceu 125% em 10 anos. Usando a fórmula taxa equivalente, 1 mais essa taxa, significa que o lucro não cresceu 14, 15% ao ano, como esperava o mercado financeiro. Uma empresa de quase 60 bilhões negociando aí a 15 vezes lucro, 60 bilhões dando 4 bi de lucro. O mercado estava esperando muito crescimento, só que ela não cresceu, então ela frustrou essa expectativa, mas continuou crescendo. Ah, mas o lucro vai para 8,3 ou talvez 8,4. Então a gente está falando de mais ou menos 7,7, bota 7,5, entre 7,5 a 8% de crescimento. É uma expectativa mais justa, porque foi o que aconteceu nos últimos 10 anos. Então note o perigo de pagar caro demais. Você projeta um nível de crescimento, ele é frustrado e a ação te entrega um
retorno medíocre ou até baixo. No caso, olhando aqui para a BB Seguridade, comparando o retorno histórico, a gente nota o seguinte, ó, mesmo retorno do IFIX, mesmo retorno dos fundos imobiliários. Mas por quê? Porque a empresa cresceu pouco? Olha, cresceu 8%. Não é tão pouco assim, é difícil com consistência uma empresa no Brasil crescer uma taxa aí constante de 7 a 8% ao ano seu lucro líquido. Claro que o ideal é 10% ao ano, tipo um Itaú, cresceu 13%, mas é uma raridade. O ponto é, o Banco do Brasil cresceu menos do que isso, cresceu 6% ao ano, então a BB Seguridade cresceu até mais. Olha só que interessante. Mas, como o mercado pagou caro demais, tá aí o resultado. Ibovespa solou, né? Foi muito acima. E até o IFIX conseguiu vencer por um pouquinho. CDI no período perdeu. Então, pelo menos você ganhou do CDI, que historicamente entregou aí um retorno de 9% ao ano. E ganhou do IPCA. Então, assim, você não perdeu dinheiro. Você ganhou do CDI, você teve rentabilidade real acima da inflação, ficou páreo com o IFIX no período de 10 anos e perdeu do Ibovespa e do IDIV. Mas por quê? Eu tô falando o mercado, pagou caro demais. Então fica evidente aqui que o preço importa. Tanto importa que se o mercado não tivesse pago caro demais assim, o retorno teria sido muito superior, mas muito. E é por isso que eu estou batendo na tecla, posso até errar por conta disso, mas vou continuar insistindo que você precisa analisar a taxa de retorno dos títulos públicos. Hoje estão exigindo quase 14% a NTNB de 2.520 dias úteis, que são 10 anos, e a partir desse retorno que você chega no valor intrínseco de uma ação com base numa projeção de crescimento que não seja otimista, porque o mercado foi otimista com BB Seguridade e pagou a conta hoje em dia. E por que eu tô falando isso? Porque se você ignorar isso, você tem a melhor empresa de seguros hoje da bolsa, na minha opinião, que é a Caixa Seguridade, uma companhia que negocia quase 12 vezes lucro. Sim, ela vem crescendo a uma taxa que justifica o múltiplo atual, mas até quando? Ela já vem crescendo sem parar há alguns anos, com taxas altas de crescimento. E aí o mercado faz o quê? Estilo BB Seguridade, ó, vamos perpetuar isso aqui. Sendo que o que é razoável? Esperar uma desaceleração de crescimento, já que você teve uma consecução de crescimento expressivo. E aí a pessoa paga qualquer preço, passa 10 anos, vai olhar e fala, nossa, Caixa Seguridade perdeu do Ibovespa, perdeu do IDIV, que retorno fraco, ganhei 11, 12% ao ano só. Mas por quê? Porque pagou caro demais. Então, veja, você não vai perder dinheiro ou não vai só ganhar pouco porque escolheu empresas ruins. Você pode ganhar pouco por escolher boas empresas, mas que estão ostentando uma taxa de retorno implícita que é baixa. Um indivíduo que, à época, eventualmente tenha avaliado a BB Seguridade com uma projeção de crescimento mais pé no chão, 7, 8%, esse indivíduo não comprou o BB Seguridade. Talvez ele tenha comprado aqui embaixo. Aí ele notou uma assimetria, mas afora isso ele não teria comprado. Então olha a importância. Por isso que lá na comunidade eu trago a minha planilha de valor intrínseco, onde para empresas cíclicas eu estabeleço pelo menos uma margem de segurança de 25%, já para empresas semicíclicas 15% de margem, e para empresas premium, sabe? Aquela coisa de Itaú, BTG, 10% de margem pelo menos. 10, 15, 25, depende da companhia. Por que depende? Porque empresa cíclica, o fluxo de caixa é mais imprevisível, de tal modo que a sua margem de segurança precisa ser superior. E ainda eu trago o relatório de análise aqui, o nosso curso Formação Mira Invest. Se quiser conhecer a nossa comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora perceba o seguinte, na minha visão, BB Seguridade, até os 35, oferece a margem de segurança que eu preciso, de acordo com o valor intrínseco que eu calculei sob premissas mais conservadoras. E é por isso que a gente vai aportar em BB Seguridade. Voltando aqui para minha carteira da EQI, atualizando BB Seguridade, Arezo, Banco ABC, Klabin, Suzano, Odontoprev, PetroRio, Allied, Banco do Brasil, Vivara e OBTC. Indo então aqui para o Home Broker, vamos comprar a ação que já é a maior posição da nossa carteira Mirai. Vou aqui na boleta negociar, compra, BBSE3F. Hoje, segunda-feira, a ação tá ali, ó. Sobe, cai. Não interessa, tá abaixo do nosso preço teto, vamos comprar. E é possível então comprar 15 ações, vamos comprar. Ordem executada imediatamente, fechou. Assim nossa posição será atualizada aqui. E de novo te convido a se inscrever aqui no canal para você acompanhar esse nosso quadro. E aqui embaixo está o link para você abrir conta na EQI.
parceira aqui do canal Mirai Investing, uma corretora que tem a infraestrutura do BTG, mas com atendimento muito superior. O link está aqui embaixo. Por último, comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida, que eu estou sempre lendo aqui os comentários e eu te vejo num próximo vídeo.